Deus, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que preparaste uma habitação digna para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-o de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar sentados e escutar a palavra de Deus. Ele está dando tapa agora nas minhas costas. Tem que sentar lá mais, tá? Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia no mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo que ele faz vai prosperar.
Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não bastaste. E vós não bateste no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria para mim, como também é uma honra, estar aqui nesse dia, encerrando as festividades de Nossa Senhora da Conceição, padroeira desta comunidade. Como é bom a gente se encontrar, né? Deus nos deu uma grande graça para a gente estar aqui. Tantos não tiveram a oportunidade, mas nós estamos aqui agradecidos, louvando a Deus por tantas bênçãos derramadas em nossa vida. Com certeza, cada animador, cada pregador, cada padre que por aqui passou, deixou uma mensagem do Evangelho que tocou no nosso coração. E que nós somos chamados a mudar de vida, a nos converter, a sermos instrumentos do amor de Deus em nossa missão. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Celebrar Nossa Senhora da Conceição é celebrar a nossa Mãe do Céu, aquela que nos ensina a fazer tudo o que meu filho vos disser. É um dogma que a igreja nos entregou. Padre, o que é um dogma? É uma verdade de fé que a igreja nos ensina. O que é que a igreja nos ensina do dogma da Imaculada Conceição? É que toda pessoa que nasce, ela já nasce com a mancha do pecado original. Só que em Nossa Senhora não havia esta mancha. A igreja nos ensina que Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado. Nela não havia a mancha do pecado original. Por quê, Padre? Porque dela nasceu Jesus. Para Jesus nos salvar, nele não havia o pecado original. Se nele tivesse o pecado, nós não seríamos salvos. Então, para que Jesus nascesse e nos salvasse, nele não havia o pecado. Ele é semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele era humano, tinha os sentimentos de humano, mas na sua natureza não havia o pecado original. Porque ele nasceu de Nossa Senhora e nela também não havia o pecado. Esta é a verdade do dogma da Imaculada Conceição. E só para Nossa Senhora existem 4 dogmas. O primeiro dogma vamos celebrar no dia 1º de janeiro. É o dogma de Maria, Mãe de Deus.
Uma palavra grega que caracteriza esse dogma é Theotokos. Theotokos é uma palavra grega que quer dizer mãe de Deus. Então, Nossa Senhora, ela é mãe de Deus. Por isso que a gente reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque os protestantes chegam na casa de vocês e dizem assim: prova isso na Bíblia. Aonde é que está? E Maria é a Mãe de Deus. Aí você vai para a tradição da igreja. Para os protestantes, a fonte é só a Bíblia. Mas a gente não é protestante, a gente é católico, apostólico romano. Para o católico, a fonte de salvação são 3. Não é uma, não. É a tradição dos apóstolos. É aquilo que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos sempre tiveram o zelo por Nossa Senhora. Os apóstolos sempre tiveram a preocupação de ensinar estas verdades de fé sobre Maria como Mãe de Deus. Os apóstolos e os santos. Os santos também entram dentro da dimensão da tradição da igreja. Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, São Gregório. São santos que estão dentro daquilo que a igreja chama de patrística, que está dentro da tradição da igreja. Então, quando foi proclamado o dogma da Mãe de Deus, Maria Mãe de Deus, foi estudado o máximo até chegar aos ensinamentos dos apóstolos. Inclusive, uma das orações mais antigas é aquela bem pequenina: a voz recorrente, Santa Mãe de Deus. Uma das orações mais antigas que a gente reza. Mais antigas, que os apóstolos já rezavam. Então, eles já consideravam Maria como Mãe de Deus. É o primeiro dogma. O segundo dogma é sobre a virgindade de Nossa Senhora. Os apóstolos, os santos patrísticos, os santos da patrística, os primeiros santos, os santos padres, eles ensinaram e proclamaram que Nossa Senhora, ela foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Isso é uma verdade que a igreja ensina, que vem desde o tempo dos apóstolos. Ah, padre, mas na Bíblia diz que Nossa Senhora tem muitos filhos. Calma. É preciso também a gente entender o porquê do sentido cultural da Bíblia. Aqueles irmãos que aparecem no Evangelho não se trata de filhos de Nossa Senhora, mas da sua irmã. Eles eram primos de Jesus. E segundo a tradição bíblica judaica, um primo era considerado irmão. Jesus também disse: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Senão aqueles que vivem e põem em prática a palavra de Deus. A gente não pode levar o pé da letra sem que a gente possa estudar, entrar na cultura e entender o porquê daquelas palavras. A Bíblia a gente não pode lê-la e interpretar assim à toa, não. Cuidado, viu? A gente tem que entrar no contexto, na realidade histórica, e tem que trazer para a nossa atualidade. Então não se trata de irmãos de Jesus, mas sim de primos, porque isso era o costume da cultura judaica. Por isso, para a gente entender, tem que ler cada um dos evangelhos. Em cada um dos evangelhos há uma diferente forma de contar estes episódios. E há um evangelho que nos mostra que estes que eram apresentados como irmãos de Jesus tratavam os seus primos. Para a gente entender isso.
Eles eram filhos, não da Virgem Maria, mas da irmã de Maria, que acompanhava também Jesus. Então a igreja nos ensina que Nossa Senhora é virgem antes, durante o processo da gestação e depois. Ela é puríssima. Por isso dizemos que Nossa Senhora é puríssima, que ela é castíssima. Isto é uma verdade. E também existe o dogma da Imaculada Conceição. É este que nós estamos hoje celebrando, quem celebrou ontem. Maria, ela é a Imaculada, nela não havia a mancha do pecado original. Ela é puríssima, porque é virgem. E ao mesmo tempo, nela não havia a mancha do pecado. Ela é a Imaculada. E Imaculada quer dizer que nela não há a mancha do pecado. Por isso a gente diz assim, ó Maria concebida sem pecado, é daí que vem essa expressão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Deus. Interessante, preste atenção, eu já falei o ano passado, vou repetir. Em 1858, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Está aqui. Não, me perdoe. 1854 foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX em 1854. E em 1858 aconteceu a aparição de Nossa Senhora de Lourdes em Massabielle. Não na nossa Massabielle, né? Na França. E quando aqui Nossa Senhora apareceu? Nossa Senhora apareceu a uma jovem chamada Bernadette. Nós já sabemos muito bem a história. Quem era Bernadette? Uma analfabeta. Ela não tinha o conhecimento da letra. Ela não sabia latim. Ela não sabia ler. Era uma analfabeta. Ela estava cumprindo as ordens, trabalhando. E Nossa Senhora apareceu numa pedra e falou com ela. E Nossa Senhora disse: eu sou a Imaculada Conceição. Porque naquele tempo não era como agora, não. A igreja proclamava uma verdade em Roma, mas para chegar aqui, para chegar na França, eram muitos anos. Porque os bispos, eles quando iam para Roma, eles iam de navio. Eles não iam de avião. Então as informações eram muito, não eram rápidas. Se passava muito tempo para que chegassem ao mundo aquilo que a igreja proclamava. E muitas das vezes os bispos não transmitiam para o povo, porque o povo não sabia ler, o povo não entendia latim. Então, quando Santa Bernadette começou a dizer que viu a Virgem Maria, aí disseram assim: ela é uma doida, isso é uma doida. Mas ela começou a dizer, presta atenção, algo que os bispos sabiam. Os bispos sabiam que depois de 4 anos, esta verdade tinha sido ensinada pelo Papa. A Virgem Maria, ela é a Imaculada Conceição. Presta atenção. Aí despertaram. Como é que uma matuta, analfabeta, diz uma coisa que só nós sabemos? Aí
Aí quiseram perseguir a pobre Bernadette, quiseram bater nela, quiseram prendê-la, quiseram, entendeu? Dizer que ela era uma doida. Olha, gente, os devotos com Nossa Senhora, os videntes, sofrem, viu? Aí então, diante disso, foi dada credibilidade ao que ela estava dizendo. Tudo o que a igreja tinha proclamado, Bernadette começou a dizer. Eu vi a Virgem Maria. Ela nos disse isso. Ela me disse que ela é a Imaculada Conceição. Me chama a atenção isto, para que a gente possa entender que aquilo que a igreja ensina, a mãe confirma. Eu confesso que no início da minha caminhada, é assim. Não estava tendo credibilidade não, sabe? Eu tinha uma mente meia como que protestante. Mas depois que comecei a analisar a história, eu digo, não tem como a gente não acreditar em Nossa Senhora. Eu sou padre devotíssimo da Virgem Maria. Meu ministério é totalmente mariano, apesar de eu também viver uma experiência eucarística. Meu lema vocacional é: Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Esse é meu lema. Eu ia colocar, fazer tudo o que ele vos disser, mas diante da minha experiência pessoal eu coloquei: Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Em uma outra oportunidade eu lhes explico por quê, mas agora eu quero só falar de Nossa Senhora. O último dogma é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, em que a igreja nos ensina que Nossa Senhora foi levada ao céu em corpo e alma. É o que a igreja nos ensina. Ela passou por uma experiência de adormecimento. Ela morreu, mas o seu corpo, que não tinha a mancha do pecado, ela que é mãe de Deus, sempre virgem, a Imaculada Conceição, o seu corpo não poderia ficar na terra. Ele foi levado em corpo e alma. Por quê? Por ela mesma? Não. Pelos méritos de Cristo. Jesus, ele subiu. Por isso que chama ascensão. Ascensão quer dizer que ele é Deus. Ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Porque ele é Deus, ele mesmo subiu. Já Nossa Senhora não, ela é criatura. Ela não subiu por si. Por isso que a palavra não é ascensão, mas assunção. Assunção não é a mesma coisa que ascensão. Ascensão, presta atenção, quer dizer que Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e porque ele é Deus, então ele mesmo subiu. E a assunção quer dizer que, pelos méritos de Cristo, que é Deus, Nossa Senhora foi elevada ao céu, em corpo e alma. Os santos ensinam que os méritos de Cristo, o poder de Cristo a envolveu. E ela passou também pela experiência da ressurreição. Algo muito interessante. Só aconteceu isso com ela. Por isso que a igreja nos ensina que ela está no céu em corpo e alma. Me chama a atenção, eu gosto de estudar as aparições de Nossa Senhora, principalmente, né? Guadalupe, ou Aparecida, Guadalupe, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, La Salete, Nossa Senhora de Lourdes e também Nossa Senhora de Fátima. Eu gosto muito de analisar cada ano, século, cada momento histórico que aconteceu as aparições. Em nenhuma dessas principais aparições se diz: eu vi um fantasma. Não, eu vi uma alma. Nenhuma delas. O que é que os videntes dizem? Vimos uma mulher
revestida de uma luz, de uma beleza esplêndida. Eles não dizem assim, vimos um fantasma. Não, eu vi uma alma. Não. Você pode estudar. E é fácil, na internet tem. Os relatos dos pastorinhos. Nenhum deles disseram assim, nós vimos uma alma. Não. Eles dizem assim, todos. Inclusive hoje é dia de São Juan Diego. São Juan Diego foi o índio que viu Nossa Senhora de Guadalupe, que nós vamos comemorar no dia 12. Dia 12 desse mês é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Muito interessante. Hoje é dia de São Juan Diego. E São Juan Diego disse, eu vi uma mulher. Belíssima. Ela disse a mim que eu viesse sempre aqui. E que eu viesse diante do senhor bispo, pedisse, faça uma igreja no alto daquela serra. E o bispo não acreditou, que ele era um ídolo. O bispo disse que ele era doido. O bispo desprezou ele. E ela aparecia e dizia, vá lá, peça para ele fazer uma igreja aqui em cima. E foram várias vezes, até que ele disse, não vou não. Ele está fazendo palhaço. E ela disse, vá, agora vá. Ele pegou o manto dele e levou. Quando chegou diante do bispo, ele disse, me dê uma prova que você viu essa mulher. Me dê uma prova. Aí quando ele jogou o manto com rosas, no manto estava a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Impressa. Não existe material na terra que possa dizer que foi um homem que fez. O pano é da terra, mas a gravura não. Era a imagem de uma mulher grávida. Toda vez que Nossa Senhora aparece com a fitinha na cintura, então Nossa Senhora aparecia, tem a fitinha na cintura. Nossa Senhora de Guadalupe tem uma fita na cintura. Nossa Senhora das Graças tem uma fita na cintura. Por quê? Porque Nossa Senhora se encontrava grávida. É o mistério do advento. É um mistério que nós estamos celebrando nesta noite. O mistério da Imaculada Conceição de Maria. Então, Deus disse, meus irmãos, é muito importante a gente viver esse momento de fé. Padre, mas esse momento de fé quer dizer o que para nós? Que nós nos revestimos de Cristo, que nós somos fortalecidos por Cristo, que nós somos revigorados de Cristo, fortalecidos pelos méritos de Cristo, que Nossa Senhora nos apresenta, que Nossa Senhora nos entrega e que ela nos dá com a sua proteção e paz. Então, Padre, o que é necessário? Rezar. Rezar o terço, como sinal de nossa piedade, que foi um pedido de Nossa Senhora. Rezar as orações que a igreja nos ensina, o ângelo, né? As orações de proteção que realizamos, o ofício da Imaculada Conceição, que é uma oração poderosa de poder, é uma oração de exorcismo. A oração do ofício da Imaculada Conceição. Enfim, a nossa vida de fé, a nossa vida de piedade, unida a Nossa Senhora. Ela nos apresenta Jesus, nos envolve com a sua intercessão e nos dá a sua paz. E assim, iluminados pelos ensinamentos da igreja, nós vamos caminhando, né, com a firmeza e a grandeza de Deus. Agora, cuidado. Existe